Estamos aqui no nosso Sebex Talks. Alfredo, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, mas já de alguns anos a gente se conhece e ele sempre foi um homem se focado na área de segurança, até pela própria origem de um outro trabalho que ele tem. Alfredo foi da Força Aérea e é claro, ninguém quer voar num avião, né, se não tiver todos os seus princípios e qualidade de segurança bem definidos. Então é muito interessante esse paralelo entre aquilo que acontece na saúde e aquilo que acontece na aviação. Então esse é um aspecto bem interessante. Todo mundo acha que o piloto ele sozinho não é nada, mas ele tem que ser bem treinado, e todo mundo acha também que a equipe, né, tanto de terra quanto a equipe de bordo, tanto a equipe intra-hospitalar como aquela que dá suporte, tem todas as suas condições. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui nessa organização importante que está contribuindo, sem dúvida nenhuma, para que a gente ache algumas milhares de soluções que são necessárias, porque são bilhões de problemas que nós encontramos no sistema de saúde. Eu venho estudando isso há muitos anos, por várias razões, inclusive porque, na minha história pessoal, eu já tive do outro lado. E só as pessoas que já tiveram do outro lado sabem como é o sistema de saúde, como a complexidade, como a segurança é importante. E o aspecto da segurança só começa realmente a tomar uma força muito grande devido à judicialização. A verdade é essa. Na hora que houve a judicialização, processos enormes, perdas financeiras enormes, parece que o sistema, eu estou falando do sistema, o todo, é que acordou. A coisa é muito simples, alguém lá na ponta comete um equívoco, às vezes sem nenhum dano importante. Erro é uma coisa, dano é a consequência do erro. Eu posso errar e não produzir nenhum dano, ou eu posso produzir um dano e todo mundo achar que é normal, porque normalmente as coisas acontecem de uma maneira enviesada. Então, havendo essa judicialização, parece que o sistema acordou. Isso tem pouco mais do que 2 décadas. E eu venho estudando isso, eu tive o privilégio de ficar durante 15 anos na Força Aérea Brasileira, como civil, era do Instituto Nacional do Câncer, fiquei lá, convivi com pilotos, copilotos. Eu fui casado com uma comissária de bordo, então eu conheci bem o sistema de saúde e sempre fiquei naquela minha cabeça o que eu posso transformar que os pilotos fazem, copilotos, todo aquele sistema em prol da segurança. E não há a menor dúvida que andar de avião, voar, é mais seguro que, por exemplo, andar de carro, né? Esse fator humano passou a me preocupar. E, no meio dessa jornada, eu tive uma oportunidade, durante 3 anos, trabalhar com o Batalhão de Operações Especiais, o BOP do Rio de Janeiro, em que eu ajudei no processo da UPP. Eu fiz um curso, junto de um conjunto, eram 5 dias de aula, eu tinha uma tarde com os policiais militares, e foram mais de 4.000 policiais militares que serviram na UPP, que eu tive a oportunidade de lidar com eles direto e indiretamente em 72 cursos. Isso me deu uma visão diferente da aviação, de que talvez a gente esteja muito mais próximo da atividade policial do que da própria aviação. E, juntamente com o Felipe Keller, que é um piloto da Força Aérea Brasileira, escrevemos um livro chamado GERO, Gerenciamento de Recursos Humanos de Saúde, e nós estamos trabalhando com essa ferramenta, que é o CRM, que é o Cockpit Resource Management, que é o treinamento que os pilotos, copilotos fazem, adaptada à medicina. Porque onde é que é a cabine de comando na medicina? É uma sala de cirurgia, uma sala de CTI? Não está muito claro. Quem é um comandante da aeronave chamada medicina? Depende. Se você estiver no ambulatório, se estiver de madrugada, isso depende muito. Quer dizer, então, a ortodoxia que tem na aviação, nós não temos no sistema de saúde. O que eu tenho feito é estudar isso. A gente montou um treinamento para isso, e isso tem ajudado. Muito bom, obrigado. Eu acho que você deu aí uma introdução interessante. Como é que você vê, numa linha de tempo histórico, esse processo de desenvolvimento da qualidade assistencial ou a preocupação com a qualidade no setor de saúde? E se você quiser criar um paralelo, se é com o setor ou de aeronáutica ou de polícia militar, a gente fala depois. Se as pessoas que estão no comando da cadeia da segurança não tiverem altamente envolvidos, isso ocorre, por exemplo, na aviação, o safety da aviação está do lado da direção.
A informação é tudo. Então, você precisa medir coisas, temos que ter métricas. As pessoas começam a medir coisas que talvez não têm muito valor. E quando a gente tem que, na verdade, estudar aqueles casos que não deu muito problema. Por exemplo, um comprimido que ia ser dado errado por um paciente. Se eu estudar esse caso, eu com certeza vou evitar que no futuro esse comprimido seja realmente administrado e o paciente tenha um efeito colateral. Mais de 70% dos problemas relacionados à insegurança estão relacionados à medicação. Nós temos que treinar pessoas. E o meu tempo que eu fiquei no Hospital da Força Aérea do Galeão foi muito importante, porque ficou muito claro para mim a questão da necessidade de ter algum tipo de hierarquia dentro dos sistemas. Não é para a militarização de nenhum hospital, mas tem que ficar muito claro o papel do diretor técnico, do diretor-geral, chefias de serviço, a relação, por exemplo, no sistema privado. O sistema privado não é nenhum bicho de sete cabeças, nem o sistema público é uma coisa inoperante. As pessoas têm que aprender a conversar e se ajudar. O trabalho de uma pessoa, não adianta você ter um gênio. Por exemplo, o Michael Jordan tem uma frase fantástica, que craque ganha jogo, time ganha campeonato. Então, nós precisamos investir em times. E a gente investe em time, daí minha passagem na polícia, porque os caras do BOP treinam o dia inteiro. E nós não treinamos, só treinamos muitas vezes nas crises. Então, a gente tem que estudar em que local que eu estou trabalhando. Nesse minuto, tem uma vida sendo salva lá em Chapuri, no Acre. É um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta cuidando de um paciente. Como nós vamos ter aqui no Rio, São Paulo, Porto Alegre, que nas grandes capitais do país, vai ter a mesma situação e vai ter o mesmo médico. Então, como é que eu posso fazer para que isso seja, no mínimo, o mais equânime possível? Eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que fazer coisas que eu estou treinado para fazer, que meu hospital, meu ambulatório, meu setor está preparado. Quer dizer, a última técnica, a coisa mais mirabolante do universo, você tentar praticar correndo, você vai fazer errado. Daí porque a gestão, o papel do gestor é fundamental. O gestor, as pessoas acham que o gestor já saiu do chão da fábrica, mas o bom gestor, ele frequenta o chão da fábrica. Então, ele vai lá no processo e consegue, com isso, ter a companhia ter mais performance, a companhia, hospital, qualquer coisa assim. Processos, precisa ter muito claro quais que são as rotinas. No caso, na nossa área de saúde, o melhor mecanismo, né, historicamente, tanto a estrutura, quanto o processo, quanto o resultado, são os chamados modelos de acreditação. Eu queria ouvir você falar um pouquinho a respeito de modelos de acreditação, e aí sim eu vou pedir para você comparar um pouquinho com a aeronáutica, que eu sei que não tem acreditação, mas tem certificação. Então, eu queria que você trabalhasse um pouquinho com isso para eu entender também melhor como você vê isso. A acreditação começa nos anos 50, no Colégio Americano de Cirurgiões, é uma coisa muito antiga. Então, ele é o selo de qualidade dos hospitais. Então, nós temos várias agências acreditadoras que fazem um excelente papel aqui no país, eu não tenho a menor dúvida. O grande problema é que alguns hospitais, ao adquirirem a certificação, esquecem o dever de casa. E meses depois, eles se perdem. Os hospitais que têm programa de certificação, eles passam por um brainstorm importante, as pessoas são obrigadas a conversar, mas eu já vi hospitais em processo de acreditação, como é que as pessoas ficam tensas fazendo o seu trabalho que você faz todo dia. E nisso, na aviação, fica muito claro, a gente pode ter certificação, mas tem treinamento continuado. Outra coisa, o BOP, Forças Especiais, não tem acreditação. Não tem uma agente acreditadora. Então, como é que essas... Isso, quando eu falo BOP, eu posso falar no CORE, eu posso falar em outras forças especiais, são pessoas realmente altamente qualificadas, que tomam decisões sob pressão, e um ato deles pode matar um inocente, como um ato nosso pode matar um paciente. Então, isso há necessidade, nesse processo de acreditação, que eu acho que é importante, e tem muito trabalho bem feito, os hospitais que foram acreditados, são acreditados, eles começam a ter, depois de algum tempo, um desempenho muito melhor, mas, basicamente, as pessoas fazem o que deveriam fazer. Então, eu preciso de um agente externo para dizer, olha, isso não é assim, isso é assado. E um hospital pode ter rotinas totalmente diferentes de outro hospital e terem o mesmo resultado. Essa maleabilidade é que tem que entender. Mas eu estimulo as pessoas a procurarem
a entender melhor a acreditação. Eu já fiz algumas críticas em relação não ao modelo, mas às pessoas que pleiteiam a agência, a acreditação propriamente dita, e não fazem o dever de casa, continuando a manter esse processo. Daí porque esse processo tem que ser renovado. Porque, por exemplo, o piloto ele tem que passar todo ano pelo CRM, ele tem que fazer um treinamento. E toda vez que há algum incidente que ele está envolvido, ele sai de voo e vai para treinamento. Então, isso que a gente está procurando fazer na medicina. Eu acho que a gente tem que usar mais, por exemplo, simulação realística, usar modelos, usar atores. O ator é ótimo. Imagina um ator fazendo o papel de um paciente. Como é que você vai ensinar um jovem médico, uma jovem médica, a dizer, olha, teu filho de 10 anos sofreu um acidente, está com morte cerebral, eu queria que você desse o fígado para um, o rim para outro. Como é que você treina essa pessoa nisso? Uma situação dramática. Não, você vai comigo, eu sou mais experiente, você vai ver. Você bota um ator fazendo o papel do pai e da mãe, e você bota esse profissional entrevistando esses atores, e você vai ver e filma, e depois faz o debriefing. Você passa o filme para a pessoa, e a pessoa vai chegar à conclusão, eu não sirvo para isso. Porque isso é outra coisa importante. É um curso muito longo, são 6 anos, enfermagem 5 anos, e depois a gente acaba não tendo o que fazer, então a gente insiste. Então, tem horas que aquele lema pede para sair. Tem gente que não está preparada, a escolha da especialidade é outra coisa. Eu sou cirurgião, você faz CTI, faz trauma. Ele tem uma personalidade diferente, por exemplo, de um pediatra. O pediatra lida com uma pessoa que não se comunica muito bem, que são as crianças. Ao outro lado, ele se comunica com os pais, que às vezes se comunicam exageradamente. Então, escolher a pessoa certa no lugar certo para que faça o trabalho certo. E como é que você vê o médico inserido dentro desse contexto social e dentro daquilo que você chamou de equipe, time, né? Citando a própria frase que você falou lá do Michael Jordan, onde o médico ele pode ser um craque, ele vai fazer a cirurgia, vai salvar o paciente, mas se você não tiver um time assistencial bem adequado, esse paciente, ao final, pode morrer. E tudo aquilo que ele fez se desfaz. Então, me fala um pouquinho em relação a isso. Nós temos que ter uma reflexão sobre a questão do ensino. Em relação ao ensino, é um dado terrível que mais de 90% dos estudantes de medicina se formam. Quer dizer, você passou no vestibular, você vai ser médico, ao passo que em torno de 50%, 60% dos estudantes de engenharia vão até o 3º ano, eles desistem antes. Então, tem uma coisa errada. No BOP, para cada 200 candidatos, 70 são aprovados para começar o curso. Na primeira semana já sai metade. No final sai de 10 a 4, no máximo, formado de 200 que pleitearam. Então, tem um funil muito grande. Então, a gente tem que ter funil. E, nesse momento, e a gente, às vezes, não consegue discutir, quer dizer, internamente a gente acaba dando cabeçada, e vem uma regulação externa para dizer o que a gente deve fazer. Isso é muito ruim. Se eu tenho um problema na minha casa, eu tenho que resolver com a minha esposa, com meus filhos, enfim. Eu não tenho que recorrer ao vizinho. Claro, se não tiver problema, isso pode escalonar. Então, o ensino nosso é deficitário. Segundo ponto, nós somos treinados a fazer trabalho individual, totalmente diferente da enfermagem. Todos os pilotos são amigos do copiloto? De jeito nenhum. Mas há um treinamento prévio, isso aí, por isso que o CRM é muito importante, para a gente poder conhecer. Isso vale também para as forças especiais. As pessoas estão dentro de situações de extremo estresse e, eventualmente, o sujeito lá na ponta, o soldado, diz assim, para, e todo mundo recua. A missão dada, a missão cumprida. Momento. Quando a missão deixa de ser missão, ela não tem que ser cumprida. Não existe desoperação, Balestrin. Existe reoperação. Então, tem pacientes que eu vou dizer, não vou poder lhe operar. Por quê? Por causa disso, disso, daquilo. Ou não estou preparado, o hospital não dá condição. Mas quem vai tratar esse doente? Tem que, em algum momento, tem que se posicionar. No momento que a gente não se posiciona, eu tenho muito medo do neutro. O neutro é muito ruim, porque ele não é, sabe, mas tem o neutro, né? Tem o fio terra. Outra coisa, não existe acidente sem precedente. Todo acidente tem um precedente. Se você olhar lá para trás, o que aconteceu, você vai ver que tem um probleminha. E você pode ser excelente, ter ideias ótimas, mas a equipe, como um todo, sem dúvida nenhuma, pode ter um desempenho maior. Isso você só consegue com treinamento. Treinamento de atividade
técnica e atividade não técnica, no technical skill. E exatamente o que você falou também sobre a questão de humanismo. Onde você compara a tecnologia, o humanismo e a formação médica. É interessante a gente discutir o humanismo, né? Não tem profissão em que o humanismo é intrínseco. Essa frase não é minha, é do J.J. Camargo, cirurgião brilhante de Porto Alegre. Para você ser médico, você tem que gostar de gente, você tem que gostar do outro. E nós tratamos doença e cuidamos de pessoas. Nós acabamos invertendo a história. Não é infrequente, enfim, eu fui chefe de serviço muitos anos no Instituto Nacional do Câncer, chefiei o setor de oncologia da Força Aérea Brasileira no Hospital do Galeão. Eu, quando estava chefiando lá a única, a paciente do câncer de estômago, eu falei, o quê? Não, paciente, o quê? Qual é o nome? O que eu fiz? Eu botei o nome do médico em toda a cama do paciente. Na cama da enfermaria estava o nome do médico. Deu uma confusão danada, entendeu? Mas é óbvio. O paciente, mas o doente é do hospital. Não é do hospital, não. O doente é seu. Todo doente tem que ter dono. E quando eu falo dono, o responsável. Isso é interessante, houve uma experiência em uma das missões lá no Haiti, que um colega meu, médico, teve um determinado problema e tinha um monte de gente envolvida na tentar a solução do problema, de várias nacionalidades. Aí ele perguntou assim, quem está no comando? Tinham vários que estavam no comando. Aí ele virou assim, quem é o responsável? Fez um silêncio sepulcral. Então, a questão do compromisso, a gente tem que ter... Médico tem que ler livro, tem que ler romance, tem que rir, tem que fazer esporte, tem que fazer outras coisas, porque senão você não se humaniza. Tem que ouvir o paciente. Você não vai ter um bom médico. Uma pessoa tecnicista, ele é capaz de resolver coisas técnicas, mas a entrega, e quando a gente fala em qualidade, qualidade tem que ter um sentido mais amplo. Porque os pacientes, quando entrevistados depois de alta, eles falam coisas que eles não falaram quando eles estavam internados. Por que isso acontece? É porque, em algum momento, a gente falhou. O que aconteceu no passado não foi essa maravilha do outro mundo, não. As chefias de serviço eram extremamente draconianas. Era muito difícil você ter um sistema de ascensão. Havia, o caso da Flórence era típico. Tinha médicos naquela época. Não, mas eu estou falando, eu me formei em 1974. Os meus professores foram melhores do que eu estou sendo professor hoje. Hoje eu sou professor voluntário da UFRJ e da Faculdade de Medicina de Vassouras. E quem está chefiando lá? Ex-residente meu. Então, meu residente é bom? Não, é ótimo, é melhor do que eu. Você vê a qualidade, você vê a grandeza de um serviço, é pela qualidade de seus assistentes. Então, você tem que criar pessoas. Hoje, a gente tem os mesmos problemas, logicamente, tem alguns problemas muito pontuais que estão acontecendo, há um desvio, eu acho exagerado, houve algumas perdas, mas os problemas não são muito diferentes e vão continuar existindo, porque o ser humano é o ser humano. O ser humano é um ser complexo. Tanto é que, por exemplo, quantos médicos fazem terapia? É normal você operar uma pessoa, perder uma pessoa em sala, perder um paciente no CTI e, no dia seguinte, ou meia hora depois, ver um outro paciente. Qual o estrago que isso ocorre dentro do seu coração-alma? Você endurece teu coração? Alguns endurecem demais. É muito importante nós nos dedicarmos a parte do nosso tempo a alguma coisa lúdica, principalmente pensar um pouco além da caixa, não é pensar fora da caixa, é pensar além. Isso transforma você numa pessoa melhor e provavelmente um médico melhor também. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente já está indo para o nosso encerramento. Eu estou aqui, acho que não só eu, como todos nós, estamos aqui ficando realmente embevecidos com esse nosso papo aqui. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente, na realidade, não está perdendo nada. Muito pelo contrário. O outro está ganhando e a gente também está ganhando. Eu acho que esse é um dos melhores momentos que a gente pode ter na nossa vida. Mas existe uma coisa hoje, que assim, eu me sinto como daqueles profissionais que talvez tenha sido um dos grandes estimuladores da qualidade assistencial no nosso país.
Então, sempre fui assim, muito entusiasta da ONA, desde a época que ela começou, e ainda não era a ONA, era todo um trabalho que se fazia na Organização Pan-Americana de Saúde. Quando eu tive a oportunidade de introduzir dentro da ANAP, como um dos critérios de entrada, de elegibilidade, a existência para instituições que ela tivesse uma acreditação, seja ONA 1, ONA 2, ONA 3, ou, eventualmente, claro, sempre estimulando também as acreditações internacionais, como a JCI, a canadense e outras acreditações. Eu estou com a impressão, e é isso que eu quero perguntar para você, que existe, assim, hoje um certo refluxo desse tipo de visão no nosso país. Passa ano e entra ano, nós continuamos com os mesmos 5% de instituições hospitalares ou de saúde, de um modo geral, que têm acreditação. Se sua observação é parecida com a minha. Tem vários aspectos, né? Um aspecto é que as pessoas acham que custa caro. Qualquer acidente, qualquer fatalidade, qualquer equívoco sai muito mais caro do que você contratar alguém para te auditar e poder te ajudar. Então, eu acho que os hospitais deveriam procurar processo de acreditação. Eu estou fazendo hoje um trabalho na Clínica São Vicente da Gávea, eu estou fazendo o CRM da saúde lá. Nós já treinamos 207 profissionais, mais de 25% da mão de obra. Eu pergunto, vocês já erraram alguma vez? É interessante. Muitas pessoas, a maioria não errou. Depois do curso, a maioria disse que errou. Então, é uma ferramenta que eu adaptei da aviação. A Clínica São Vicente me deu essa oportunidade, a gente deve publicar um artigo agora sobre isso, e a ideia toda é transformar isso numa ferramenta grande, e a gente está fazendo isso na Faculdade de Medicina de Vassouras, também na UFRJ, a gente está com um projeto. Então, tem que ter centros assim, de ensino muito forte nas instituições. Segunda coisa é a questão da simulação realística. Nós temos que usar manequins, você não tem cadáver, você não pode usar animal. Então, tem manequins de plástico excelentes que podem ajudar. Outra coisa é a questão dos atores. A gente tem que usar mais os atores para desenvolver skills ou criar cenários, criar situações para que a pessoa possa se adaptar. E nesse contexto como todo, isso não há nenhuma competição com a acreditação. Pelo contrário, você juntando isso tudo, você cria uma ferramenta poderosíssima de melhorar a qualidade do que você entrega. Fique internado. Passe 4 dias dentro de um hospital e me diga que é a sua impressão. 2 semanas depois, você bota o jaleco e vai ser médico. Você vai ser outra pessoa. Então, outra coisa que eu aconselho também é sempre olhar o outro como se fosse você. Isso aí é uma mistura de várias coisas e, novamente, se você não tiver uma direção forte, eu queria agradecer em público aqui a direção da Clínica São Vicente, que me deu prestígio, me deu condição de fazer esse treinamento e que a gente já está colhendo o resultado. Uma coisa interessante, o número de notificações de eventos adversos aumentou, porque as pessoas sabem que, ao fato de dizer, olha, eu errei, não é uma confissão de crime. O piloto tem 11 dias para falar alguma normalidade do voo. Se ele não falar e alguém falar, ele pode ser punido. Eu não estou falando de desastre, não. Eu estou falando de uma coisa, uma turbulência não esperada, ele fez uma... Então, o que acontece? Você começa a ter um banco de dados excelente. Se hospitais acreditados, as pessoas caem do leito, como é que é nos hospitais não acreditados? Ninguém cai do leito? Aí as pessoas, quando publicam, dizem que tiveram um acidente, o pessoal realmente parece que tem medo de falar. Isso é besteira, que quanto mais a gente fala, até porque existe uma palavra fantástica chamada perdão. Do momento em que você fala, você não mente, você tem uma chance de ser perdoado. E outra coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que perdoar o colega também. A gente tem que ser muito cuidadoso na crítica. Às vezes é um pouco peçonhento. Às vezes, em vez de discutir coisas aqui num fórum fechado, que vai estar aberto amanhã, enfim, a gente tem que falar no lugar certo. Não pode, por exemplo, utilizar uma imprensa leiga, que eventualmente jornalistas, talvez não bem treinados, vão eventualmente fazer uma avaliação equivocada dos fatos. A gente está vendo isso toda hora, isso é muito ruim. Que nós, médicos, temos uma obrigação muito grande de dizer, sim, eu não faria outra coisa na vida. Sim, eu adoro ser médico.
Aliás, eu li uma pesquisa que o Medscape outro dia publicou a respeito do sentimento dos médicos em Portugal. E eles perguntam exatamente isso, e me chamou a atenção. 86% deles gostariam de ser médicos e de continuar fazendo as mesmas coisas. Mas, por outro lado, quando se pergunta, você gostaria que o seu filho ou sua filha fossem médico? Isso cai dramaticamente para 20 a 30% só. Porque aquele que é médico, aquele que é médica, ele quer ser médico e gostaria de fazer tudo de novo, mas ele não sugere esta vida para o seu filho nem sua filha. É interessante essa contradição. Se você quiser aí dar dois pitacos nisso, seria interessante. Eu tenho o privilégio de escrever no Netscape. Fui chamado, isso para mim é um privilégio muito grande, publicando no Netscape, que, sem dúvida nenhuma, é um site espetacular para quem quer ver revisão e tem uma parte, tem muita coisa bacana. Em relação a esse sentimento de que você queria saber, a pergunta é a seguinte: você gostaria, se o seu filho fosse policial militar, sim ou não? A maior parte vai dizer que não. Se você perguntar a maioria dos policiais militares, eles têm um orgulho que o filho dele seja policial militar. Isso eu vi em loco, ninguém me contou, isso eu vi. Tem muitos médicos, de famílias de médicos, que têm um tremendo orgulho das pessoas. E, às vezes, o peso do sobrenome atrapalha a vida. Eu tenho uma filha médica, então, Jéssica Guarisca, ela é médica. E foi a coisa mais bacana que eu tive, que outro dia eu vi assim, você é o pai da Jéssica? A Jéssica deixou de ser minha filha, eu passei a ser pai dela. Eu gostaria que meus 4 filhos fossem médicos. Essa profissão é linda, mas você tem que gostar. Eu adoro ser médico, Alexandre, não faria outra coisa na vida. A coisa mais bela do mundo é você cuidar de uma pessoa. Agora, tem que realmente gostar. Quem gosta do que faz tem que arrumar um emprego, né? Eu acho que trabalhar em medicina chega a ser até divertido no bom sentido da palavra. Adorei conversar com você e queria te devolver o palco para você falar algumas palavras finais para todos nós aqui. Primeiro, te agradecer. Para mim, você me homenageou mais do que eu merecia. O Arisca é italiano, então a gente é bastante empolgado. Eu também sou Rodrigues, que é galego, vindo lá da Galícia. Então, é a mistura de um galego com um milanês. A tua instituição, como seu trabalho na ANAP, foi espetacular. Tem que estimular essas discussões, tem que ter foco, porque realmente a gente não sabe exatamente quem é quem está fazendo o quê. E pode ser que, nesse processo, um ajude o outro. É o ganha-ganha, porque a troca de informações, a gente ganha muito. E quando a gente doa, a gente ganha muito mais. Não tem juros maior do que os juros da doação. Eu não conheço nada que pague mais de quando você doa. Não tem nenhum aplicativo, nada que dê mais quando você doa. Que doar e doar seu tempo para uma boa causa, sem dúvida nenhuma, te faz muito bem. Pelo menos me fez muito bem essa tarde que eu passei com vocês. Que gostoso. Gente, tchau. Alfredo, um abração para você e para todos que estão aqui conosco até agora. Obrigado.